Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Para arrecadar mais, o governo Lula edita medida provisória e muda regras tributárias. O efeito de aumento de custos com impostos no agro é imediato e o setor espera que o Congresso reverta a taxação. Você vai ver também que a importação de arroz foi parar na Justiça. O caso aconteceu antes da Conab conseguir liminar e realizar a primeira compra do cereal estrangeiro. O resultado do leilão está causando estranheza e você vai saber por quê nesta edição. No cenário internacional, a eleição para o Parlamento Europeu e os impactos do possível avanço da direita nos rumos da Agenda Verde e das regulações do agro. Você vai ver também que, após condenação de Trump, o que mudou na corrida eleitoral dos Estados Unidos e as implicações no comércio agrícola. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O governo Lula publicou nesta semana a medida provisória 1227 de 2024, que restringe o uso de crédito tributário de PIS/COFINS para o abatimento de outros impostos e que também acaba com o ressarcimento do crédito presumido. Na prática, a medida provisória impõe uma taxação ao restringir o uso dos benefícios fiscais. O governo afirma que precisa arrecadar mais por conta das perdas com a desoneração da folha de pagamento. A equipe econômica prevê um aumento da arrecadação do governo em 29,2 bilhões de reais neste ano com essa nova medida provisória. As perdas com a desoneração da folha são estimadas em 26,3 bilhões de reais. A nova medida do governo impacta o agronegócio também. A Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais disse em nota que 6,5 bilhões de reais em créditos de PIS/COFINS vão se tornar um custo para as indústrias e prevê ainda que esse custo será considerado na precificação da soja, representando a redução de 4% do preço pago ao produtor rural e de 5%, podendo chegar a 5% no valor corrente da soja. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja disse que recebeu a notícia da medida provisória com espanto e revolta e afirma que as ações do governo se assemelham às retenções argentinas, que são taxas que incidem sobre a exportação criadas aqui no país vizinho. A ProSoja lembra que os argentinos destruíram a sua cadeia agropecuária nas últimas décadas com toda a instabilidade que foi gerada consequência desse tipo de política distorcida, diz a nota. A gente vai agora analisar esse assunto com representantes da indústria, representantes dos produtores rurais. Para isso, a gente recebe Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bem, Kelly. Realmente, essas medidas caiu o produtor numa situação muito ruim, né? O governo não conversou com o setor, não falou com ninguém. E sem dúvida, a formação de preço ela vai voltar e esse custo de PIS e COFINS vai cair para o produtor pagar. Lembrando que nós temos uma safra muito difícil e ainda com custo. Nós buscamos medida para sair de uma crise e o governo aumenta. É terrível. Os próprios alimentos, que hoje o produtor produz alimentos, ele ajudou a desinflação, a tirar a inflação do país. E aí, com esse aumento de custo, na produção, com certeza, vai voltar a inflação de alimentos, desequilíbrio de dólar, e isso leva ao que a Argentina aconteceu, que a gente já está cansado de saber que não é o caminho certo a ser tomado. Maurício, a gente vai chamar para essa conversa, para adicionar informações ao que você já trouxe, o André Nassar, que aqui representa também a indústria. André, que é presidente executivo da Biov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly. Obrigado pelo convite. A gente ouviu o Maurício dizendo dos impactos que o setor produtivo está
imaginando que vai sentir, né? Porque essa é uma medida imediata e a indústria já apontou prejuízos bilionários com o que vocês chamaram na nota, André, de mudança de regra do dia para a noite. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Então, você sabe um efeito que a gente nem pôs na nota, eu quero comentar aqui contigo no teu programa, que é o seguinte. O que acontece? Esse crédito de PIS/COFINS, ele vai ficar empossado, né? Ele vai ficar congelado no fluxo de caixa das empresas. Como eu não vou receber esse dinheiro logo, certo? Esse dinheiro pode até ser pago, mas vai ser no futuro. A rentabilidade da indústria da soja, do esmagamento, ela vai desaparecer, tá? E por que ela vai desaparecer? Porque parte desse PIS/COFINS era usado para compensar imposto de renda e previdência, né? Que isso foi vedado agora. Então, praticamente, as empresas vão ter que tomar dinheiro no mercado para poder pagar esses tributos, tá? E ainda por cima com rentabilidade que vai ficar praticamente negativa. Então, vocês vejam que na indústria o efeito é terrível. Para compensar isso, teria que comprar soja com preço menor e transferir esse problema para o produtor. Quer dizer, é o pior dos mundos. A indústria fica sem rentabilidade e o produtor sem rentabilidade. Você falou que a indústria teria que repassar esse preço ao produtor. Na nota da Biov, há bem claro esse trecho, né, que o preço do valor corrente deve ser diminuído. Aí eu passo a pergunta para você, Maurício, que está aqui representando os produtores do Brasil. Eu ouvi dizer que o preço já foi achatado à medida que a medida provisória foi publicada, já que ela tem funcionamento imediato. Isso já aconteceu, Maurício? O preço se depreciou ou ainda é uma expectativa? Não, Kelly, as empresas saíram todas de mercado, né? Nós ficamos aí de terça-feira até hoje. Se nós procurar as grandes trades ou esmagadoras, elas não estão comprando soja. Algumas voltaram para o mercado hoje com preço realmente aí com 5% até 7% a menos que o preço da semana aí de segunda-feira ou da semana passada. Então, a consequência já é muito terrível. Nós esperamos que o governo reveja essa posição, né, que o Congresso devolva essa medida provisória aí, que não seja, que ela não entre em vigor, porque realmente a indústria vai repassar isso aí. O preço de soja sempre foi, tu vende exportação na indústria, a conta é frete, tudo que vai no custo e volta o preço lá atrás para o produtor pagar. Então, é 120 no porto, 20 de frete, 2 de imposto, vai caindo, vai pagar R$ 98, R$ 96, conforme a conta vai voltando para trás. Não tem segredo. A gente sabe também que a indústria trabalha com margens bem apertadas, não tem essa gordura para tirar. Então, realmente é uma medida que não soluciona o problema do governo, no nosso ponto de vista, porque vai causar inflação de alimentos, descontrole de preços de alimentos e ainda a questão do dólar também. Com menos exportações, também descontrola o preço de dólar e isso traz um caos para o setor, para o próprio país. Então, é a legítima medida do final do mundo, como está sendo chamado em alguns setores, porque ela não consegue trazer ganhos para ninguém. Muito bem, Maurício. O Maurício está falando sobre essa perspectiva, André, do preço ser muito achatado ao produtor, o produtor que também vive um ano desafiador de margens mais estreitas. A indústria, assim como todos, foram pegos de surpresa, do dia para a noite um impacto tremendo no fluxo de caixa. Como é que vocês pretendem resolver essa equação? Primeiro momento, a indústria saiu do mercado comprador. Segundo momento, volta com preço mais achatado. O que está acontecendo nas conversas que você tem com os seus associados, André? Olha, o cenário é de incerteza, né? Por isso que precisa haver uma definição logo, e a definição tem que ser essa que o Maurício falou. O Congresso precisa devolver essa medida provisória para que o mercado volte ao normal, tá? Porque, assim, se o mercado não voltar ao normal, todo esses 6,5 bilhões que você comentou... Aliás, Kelly, nós fizemos uma conta também do biodiesel agora, sim, tá? Dá mais 1,3 bilhão, tá? De impacto no setor de soja. Na indústria de soja. Isso, exato. O biodiesel produzido a partir da soja, que é 70% do biodiesel é soja hoje, né? O que acontece? As empresas, elas precisam proteger a margem delas. Conforme disse o Maurício, a margem hoje de uma esmagadora é na casa de 3%.
essa margem vai desaparecer completamente. Então, ela precisa proteger, ela não consegue passar para frente, porque você não consegue aumentar o preço do farelo para exportação. Se eu aumentar o preço do farelo, eu vou prejudicar frango, vou ter enormes efeitos em cadeia, né? Então, isso volta para trás. Se o preço vai se manter 5%, 7%, como disse o Maurício, abaixo, a gente vai ver em função da decisão do do Congresso, né, de devolver, ou de alguma acomodação no mercado. Mas assim, se o preço voltar a subir, a margem da indústria cai e aí a indústria vai parar de crescer, tá? Quer dizer, aí você vai gerar uma enorme incerteza em relação ao crescimento do esmagamento no Brasil. Interessante. Agora só, Maurício, eu já volto com você, uma pergunta a mais para você, André. Maurício falava dos impactos nas exportações e a própria AproSoja comparou a medida provisória do governo às retenções na Argentina, porque é uma forma de taxar indiretamente as exportações. A visão da Biov é que as exportações de soja podem cair em função dessa mudança tributária. Como é que isso também está repercutindo no mercado lá fora? Acho que nós temos que ver duas coisas, tá? Porque assim, uma coisa é a exportação do grão, outra coisa é a exportação do derivado, do farelo e do óleo. Essa medida tem um impacto financeiro maior na operação de esmagamento. Tá? Ela tem um impacto grande no trading, que é comprar a soja e exportar, mas por tonelada de soja ela tem um efeito maior no esmagamento. Então, onde eu vejo um impacto muito grande é na exportação de derivados. Tá? Por quê? Porque você vai ter mais imposto dentro do farelo, e aí o nosso farelo vai perder competitividade. Mas é evidente que você também vai ter imposto na soja. Só para ter ideia, só no trade nós estamos falando de 2,5. Então, daqueles 6,5 bi, 2,5 é o trading, tá? Então, isso daí tira a competitividade. Por quê? Porque as nossas empresas, na prática, elas vão estar com o caixa comprometido e vão ter dificuldade de financiar a operação de trading, que exige um enorme capital de giro. Então, poderia, sim, gerar algum impacto no volume nosso exportado até que o mercado se acomode no curto prazo. É evidente que nós não vamos perder a safra, né? Mas perde competitividade na exportação brasileira. Interessante. Maurício, você, enquanto representante aqui dos produtores rurais, sabe, e a nossa audiência também, que as vendas de soja, elas estão em ritmo bem mais lento do que a gente acostumava ver. O produtor estava esperando o preço melhor. No acumulado de maio até houve uma melhora, ao redor de 10% em algumas regiões do país. E agora vem essa notícia que paralisa as negociações. O que está acontecendo no campo? A decisão do produtor, existe alguma decisão unânime? É hora de esperar? É hora de fazer o quê? É difícil você dar opinião sobre essa questão. O fato que, quando o mercado começou a mostrar uma sinalização de preços para o produtor começar a fixar a safra, fazer seu planejamento, que começou a dar uma conta, nem é para ganhar dinheiro, mas é uma questão de equilíbrio para poder trabalhar e passar o ano, vem uma medida dessa, trava o mercado, não consegue mais andar nada, né? Quando vocês falam aí 1,6 de biodiesel, nós temos que lembrar que é mais 2 pontos alguma coisa no milho, né? E quando fala nas exportações, isso sempre vai vir em cima do produtor. Por mais que não tenha conta, ela é muito seca. Ela vem voltando até chegar no produtor. Então, quem vai ser penalizado de fato nisso, até o mercado se ajustar no primeiro momento são as empresas, mas depois a conta acaba no produtor. Por isso, essa força lá do IPA, da FPA, todo mundo envolvido em tentar tirar essa medida de circulação, que ela não entre, que o Congresso devolva. Eu acho que nós não temos saída, é muito prejudicial para o Brasil num contexto geral, econômico, né? Porque o que eu falo, a inflação de alimento, o descontrole de dólar, isso realmente, o Brasil, exportação agropecuária é 50%, 52% aí do PIB aí do país. E quanto isso vai custar? Para o setor. Automaticamente nós vamos ficar sem competitividade e a conta vai esmagar o produtor. Como você falou, nós vínhamos trabalhando para botar a safra nova em andamento. E essa semana para tudo de novo. Isso vai causando incerteza e até uma diminuição aí de investimento e produtividade aí para o próximo ano, safra.
Maurício, muito obrigada por trazer essa realidade do campo. De outra ponta, André, você aqui representa a indústria, mas é importante a gente também trazer uma perspectiva, eu gostaria de a sua ajuda para isso, de impactos que isso gera no consumidor brasileiro, porque pode gerar uma sensação de que essa medida provisória impactou só o agronegócio, o que não é verdade, e pode gerar uma sensação de que o ônus todo está apenas no setor produtivo, o que também não é verdade, certo? Então, se a gente for... Vamos olhar, por exemplo, a questão de todos os estoques de crédito que vão ficar represados, tá? Nós estamos fazendo, em conjunto com todas as associações, um cálculo de quanto é esse estoque. Mas nós podemos pegar o número que o próprio governo falou, que ele falou num número lá de 30 bi, não foi? Ele quer recuperar 30 bi. Se esses 30 bi forem em custo, porque eles vão virar custo, e se tudo isso for repassado cadeia para frente, é o consumidor que vai pagar essa conta. Então, nós vamos ter que passar todo mundo, inclusive o setor de combustíveis, porque não somos só, não é só o agro, né? São vários setores. Teria que dar para o consumidor 30 bi. Isso aí vira inflação de imediato. O governo está dizendo, inclusive, o seguinte, a medida não representa aumento de imposto, certo? Mas representa aumento de inflação, aumento de custo para o consumidor. E isso o governo não quer explicar. Quanto que esses 30 bi dão de inflação? Vai dar inflação. Essa medida gera um efeito inflacionário necessariamente. Muito bem. Quero agradecer a vocês por trazerem aqui todos esses aspectos que envolvem essa mesma situação da medida provisória, e nas falas de cada um de vocês apareceram várias vezes a expectativa de que o Congresso resolva e reverta essa medida provisória para que a gente tenha um pouco mais de segurança jurídica para trabalhar. A gente vai tratar disso a partir de agora, mas antes eu quero agradecer a você, Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil. Obrigada pela presença. Volte sempre, Maurício. Obrigado, Kelly. André Nassar, aqui representando a Abiov, presidente da Abiov. Volte sempre, André. Obrigado, Kellen. Parabéns aí pela discussão. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. A gente já vai ouvir o representante do Congresso Nacional, que é o presidente da bancada do agro no Congresso, que vai tratar para a gente aqui do que está sendo feito para que essa medida provisória possa deixar de existir. Antes, vamos ver o que as associações, as entidades do agro têm dito sobre esse assunto. A ABAG disse no site que, abre aspas, embora seja fundamental a implementação de ações para equilíbrio fiscal, as medidas violam a imunidade das exportações, o princípio da não cumulatividade e o princípio do não confisco. E disse ainda que a medida caminha na contramão do crescimento socioeconômico, uma vez que onera as empresas e diminui a competitividade. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes citaram o efeito na inflação dos alimentos, que pode subir com o aumento de custo de produção. Disse ainda que a medida contraria a lógica determinada pelos regulamentos da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que veda as exportações de tributos. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil repudiou a medida e disse que o ajuste fiscal não há de ser feito com mais aumento de carga fiscal, que o necessário a ser feito é melhorar a gestão das receitas. A coalizão de frentes parlamentares manifestou uma profunda preocupação com as consequências que a decisão do governo pode causar à economia. Diz ainda que a mudança abrupta nas regras tributárias cria incerteza e insegurança jurídica e política. Tudo isso posto, é hora de ouvirmos o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Eu vou direto ao ponto. Como é que o senhor e a bancada do agro estão trabalhando para rejeitar essa medida provisória? Ellen, obrigado pelo espaço. É importante a gente conversar sobre isso. É um tema muito complicado, como as próprias entidades já demonstraram aí, né? As falas anteriores à minha. Nós temos feito tudo aquilo que é possível ser feito como frente parlamentar, como um grupo organizado do Congresso, aliás, uma forte frente parlamentar. Juntamos uma coalizão de frentes parlamentares, são mais de 20, quase 30 frentes parlamentares, em uníssono, pedindo para o governo que recolha essa medida provisória ou que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a devolva. Caso ele não consiga isso,
a instalação imediata do grupo de trabalho para que ela seja rejeitada já nesse grupo de trabalho, nessa comissão mista de análise da medida provisória. É uma maldade, é uma irresponsabilidade, uma medida provisória extremamente agressiva e principalmente sem preparar terreno para isso. Nós estamos no meio de uma discussão de uma reforma tributária que trata de crédito de exportação também. A gente, enquanto está discutindo a restituição de créditos de CBS e da IBS da reforma tributária, querendo acreditar que o governo vai cumprir efetivamente o que está na reforma tributária de 30 dias para a restituição, a gente recebe uma maldade como essa. A impressão que eu tenho, Kelly, é que é aquele legítimo bode na sala, né? Bota um problemão gigantesco para depois tentar solucioná-lo deixando alguma coisinha para trás. E parece uma medida extremamente inábil politicamente do governo e nós não vamos aceitar de maneira alguma. Eu vou aqui fazer as vezes da nossa audiência, deputado, e pedir para o senhor mais e mais detalhes possíveis, porque essa é uma medida com caráter imediato, ou seja, as empresas já estão sendo impactadas por uma mudança que foi do dia para a noite, que impacta fluxo de caixa, impacta todo o mercado. O senhor disse que há uma expectativa de que o governo recolha essa medida provisória ou que o Pacheco, presidente do Senado, a devolva. O senhor já conversou com o senador Pacheco. O que ele disse? Há uma intenção de devolver? Veja, a devolução de uma medida provisória é o ponto mais radical e a atitude mais radical que pode ter um presidente do Congresso. Isso já aconteceu, se eu não me engano, meia dúzia de vezes. No governo passado, no governo Bolsonaro, foram 2 vezes que ocorreu. É uma medida drástica que demonstra a insatisfação do Congresso. Conversei ontem com o senador Davi Alcolumbre, com a senadora Tereza Cristina, conversei com outros colegas do Senado, todos muito preocupados com esse texto, e falei sim com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele pediu à assessoria jurídica do Senado e consultores que lhe deem uma justificativa constitucional e jurídica para essa devolução, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que jogar com as armas que tem. As armas que nós temos agora é o exercício de pressão e de demonstração de que essa medida provisória é completamente fora de propósito. O senhor usou a palavra radical, né, para descrever uma eventual decisão do senador Pacheco de devolver esse texto. Mas a gente também vê que no setor agropecuário, muitas entidades também classificaram como radical e desastrosa essa medida provisória que do dia para a noite taxou o agro, à medida que mudou as regras de tributação. Há uma diferença aqui no tempo das coisas. A medida provisória já tem caráter imediato, ou seja, os impactos dela em aumento de custos já estão ocorrendo, e tem um outro ritmo, que é o ritmo de negociações do Congresso e de análise técnica. Como é que vai funcionar essa discrepância de tempo entre as duas coisas? O que o senhor enxerga de oportunidades de curto prazo, o mais rápido possível, para reverter esse cenário? Veja, nosso deadline aí, vamos dizer assim, é tentar sanar isso o mais rápido possível. No dia 4 de junho, que ela foi protocolada, ou seja, que ela entrou em vigência, que ela foi editada, essa medida provisória, ela passou a valer. Temos um prazo fiscal aí de fim de mês, quando haveria essa devolução de créditos e que as empresas contam com essa possibilidade. Nós teríamos até o final do mês para solucionar, não podemos de hipótese nenhuma passar do dia 30 de junho. Eu espero que a gente consiga resolver isso muito antes, tá? A gente tentar resolver isso ainda nessa semana. E os sinais estão muito claros, Kelly. O presidente Obama, da CNI, deixou a comitiva presidencial que estava na China, numa atitude de protesto e de indignação. Os empresários todos que estavam na China, inclusive estava a BPA, estava a BIEC, estavam vários outros setores reunidos lá na China, junto com o vice-presidente da República, Alckmin, e outros ministros, demonstraram sua insatisfação já no dia 4, no dia 5, nós temos que ver que a reação lá foi proporcional aos horários distintos, vamos falar em praticamente 12 horas de diferença, e essa reação foi imediata. Quando nós ficamos conhecendo o texto, praticamente ao meio-dia, 13h do dia 4, nós estávamos em reunião da FPA e imediatamente nossos técnicos começaram a avaliar e vimos a gravidade que é isso. Nós estamos desde então trabalhando e vendo os números. A gente viu os números que o André Nassar apresentou aí da Biov, praticamente 6,5 bi de impacto na soja, carnes mais 2,5 bi de impacto, cooperativismo. É importante, inclusive, vocês conversarem com o Dr. Márcio ou com a Tânia da OCB, que vão passar esses números. Nós estamos falando de quase 80 bi de impacto em todas as cadeias
do cooperativismo. O pessoal do minério está extremamente preocupado, o pessoal da indústria se mobilizando. Então, o governo acho que conseguiu a unanimidade que tanto sonhava, né? Ter todo o Congresso e toda a sociedade contra ele. Deputado Lupion, o senhor disse aqui que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entende que seria uma medida radical, Pacheco devolver essa medida provisória, devolver o texto, mas a gente percebe que há quase que uma unanimidade, usando as suas palavras, para descrever a tamanha insatisfação que essa mudança tributária gerou. Qual foi a sinalização que o senador lhe deu? Nesse momento, você conseguiria afirmar que há uma tendência de que ele devolva o texto ou não? Ele vai fazer uma análise técnica, se é que é necessário, diante de todos esses números gigantescos que o senhor colocou aqui na mesa? Nossa pressão, Kelly, nosso pedido, nossa pressão é para que ele devolva, né? Essa é a nossa opção principal. Nós estamos trabalhando nisso. Agora a gente precisa também entender que ele precisa das condições reais e justificativas para poder fazê-lo. Né? Nós estamos elaborando essas justificativas e apresentando para ele, setor por setor, quais são essas dificuldades, quais são os impactos para que ele consiga fazer essa devolução. Mas o nosso objetivo principal é que o presidente Rodrigo Pacheco devolva a medida provisória. Perfeito. Então nós temos agora um caminho que é a gente esperar a decisão do presidente do Senado. Em paralelo, a bancada do Agro está fazendo o seu trabalho no sentido de levá-lo a esta direção. Caso essa direção não ocorra, a gente tem alguma outra alternativa que dê algum fôlego, que dê alguma esperança para o setor agropecuário de que ele não vai precisar seguir essa normativa da MP daqui para frente? Eu dou certeza absoluta que nós não vamos permitir que essa medida provisória prospere. Essa é a nossa única e principal certeza que nós temos. Nós não vamos deixar essa medida provisória prosperar. De onde Significa vem essa que certeza, a Frente Parlamentar da Agropecuária, com todas as outras, nós vamos enfrentar. De onde vem essa certeza, só para a gente fechar esse ponto com o senhor? Certeza que nós temos 305 votos na Câmara, que nós temos mais de 40 votos no Senado e estamos com mais de 20 frentes parlamentares mobilizadas. Não há governo que vença isso. Nós vamos enfrentar e vamos derrubar essa medida provisória caso haja necessidade de votá-la. Porque já estudamos o texto. Não tem como uma emenda resolvê-la, não tem como mudar esse texto. Ela precisa ser revista. Para ser revista, ela precisa ser retirada ou derrotada. É isso que nós vamos fazer. Tá certo. Quero lhe agradecer muito, presidente da bancada do Agro no Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion. O espaço está aberto. Qualquer novidade, o senhor nos procure para que a gente possa melhor informar a nossa audiência que está extremamente interessada nesse tema. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Kelly. Obrigado pela discussão, pela oportunidade. E contem com o nosso trabalho aqui que nós vamos vencer mais vezes. Vamos em frente. Obrigado. Um abraço. E depois do intervalo, você vai ver que a compra de arroz pelo governo foi parar na justiça. Mas a Conab conseguiu uma liminar, realizou o primeiro leilão de importação do cereal e agora há estranheza em relação ao resultado desse leilão. Por quê? Você vai saber depois do intervalo e ainda os últimos detalhes da corrida presidencial nos Estados Unidos. Tudo isso e mais, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou o Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital.
professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Companhia Nacional de Abastecimento realizou nesta semana o primeiro leilão de compra de arroz importado. Nessa primeira aquisição foram arrematadas 263 mil toneladas com um preço médio de R$ 4,99 por quilo, totalizando um custo de 1,3 bilhão de reais na operação. Esse tema da importação de arroz pelo governo acabou indo parar na Justiça. É isso mesmo. Antes que essa primeira compra de arroz ocorresse, a Justiça Federal da 4ª Região em Porto Alegre havia suspendido o leilão para importação. Mas o governo federal recorreu da decisão e conseguiu derrubar a liminar. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a compra. A Cogo Inteligência em Agronegócio analisou o resultado do leilão para a compra de arroz importado pelo governo e achou o resultado estranho, nas palavras da empresa. A consultoria indica que uma queijaria, uma fabricante de sucos e até uma locadora de carros estão entre os arrematantes. A empresa diz ainda que os lotes de arroz foram adquiridos por apenas 4 outras empresas e que nenhuma é conhecida como um player, um participante tradicional desse mercado, especialmente o mercado de arroz. Vamos entender os detalhes desse resultado do leilão e as perspectivas a partir de agora com o Carlos Cogo, que é o sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio. Seja bem-vindo, Cogo. Obrigado, saudações a vocês e a todos que nos assistem. Obrigada por estar conosco também o deputado federal Sérgio Souza, que representa aqui a bancada do agro no Congresso Nacional. Deputado Sérgio Souza, seja bem-vindo. Olá, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês, tratando um assunto tão importante quanto esse. Muito bem, eu começo com você, Cogo, que analisou o resultado desse leilão e chegou a essa conclusão, de que o resultado te causou uma estranheza. Estranheza por quê? Bom, primeiramente pela questão da disputa. Não houve disputa entre os lotes arrematados. O maior lote arrematado foi exatamente pelo Wesley Alves de Souza Limitada, que é dono de uma loja de queijo no Amapá. Esse acabou arrematando 147 mil toneladas. E essa queijaria, até então, há pouco tempo atrás, tinha um capital social de 80 mil reais e mais recentemente ele foi alterado agora para 5 milhões de reais. O outro rematante é uma pessoa física que tem 70 processos na justiça brasileira. Que tem alguma experiência em trading, fica apenas a Zafira Trading, que pegou um lote pequeno, 78 mil toneladas, né? Agora, essa queijaria, na próxima semana, ela tem uma calção a pagar de 36,8 milhões de reais a Conab para cumprir o contrato. Então, queijaria, locadora de carros, fabricantes de sucos, a maior parte sem nenhuma tradição no mercado, que é um dos mais complexos entre os grãos, tem diferentes especificações, extremamente difícil localizar um produto similar ao brasileiro, eles têm um período extremamente curto para realizar essa operação, Kellen. E o que te faz analisar esses dados e quais as conclusões que você tira a partir dessas informações? Nenhum que se interessou pelo leilão, nenhum participou. Esse é o primeiro ponto que chama atenção. Por que essas empresas não participaram? Porque viram que era inviável trazer nos prazos pactuados, ou solicitados, requisitados pelo governo, e também nos preços propostos, né? Essas empresas arremataram isso por próximo de R$ 5,00 o quilo, R$ 4,99, como eu disse, sem disputa, e esse preço não existe hoje no mercado internacional, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou seja, elas não têm o arroz ainda. Acho que esse é um ponto muito importante. Elas entram no leilão sem ter o produto, arrematam o poder de entregar ao governo e precisam agora fazer uma operação. Tem que ser produto importado, como diz o edital.
E produto importado nesses parâmetros de preço não existe disponível no mundo. Muito obrigada, Carlos Cogo. Deputado, você como representante da bancada do agro no Congresso, como é que recebe a análise do resultado desse leilão e como que você está percebendo a condução desse tema, dado que a gente, pelos dados técnicos e pesquisas que foram feitos, não tem um problema de desabastecimento que justifique o investimento de 7 bilhões de reais em dinheiro público para a importação de arroz. Oi, Kellen, oi, Cogo, prazer falar com vocês novamente. Kellen, assim, a leitura bem básica é de que este governo é contra o setor produtivo agropecuário, que é o setor que é o pilar principal de sustentação desse país. É só olharmos aí o PIB desse primeiro trimestre, né, e o quanto que o agro contribuiu. Mas a inflação dos alimentos que está na mesa do cidadão brasileiro não é culpa do setor agropecuário, porque esse tem perdido valor enormemente nos últimos anos, principalmente em grãos e proteína. Agora, por que tem subido? Porque tem aumentado impostos, e muitos, e o governo acaba de mandar mais uma medida provisória para lá, né? O Pedro Lupion falou agora há pouco aqui, o nosso presidente. Agora, uma medida como essa é algo assim totalmente absurda. Nós temos arroz o suficiente, o nosso arroz é de excelente qualidade, é novo, está no estoque, só não conseguiu, nesse período aí das enchentes do Rio Grande do Sul, escoar para todo o nosso país. Nós sabemos disso, mas está cheio, Silas. E arroz de excelente qualidade. Agora vai comprar um arroz, nesse preço, que arroz que é esse? Quantos anos tem esse arroz que está no estoque? Que qualidade que tem esse arroz? E essa análise que vocês fazem, o que me parece, não quero aqui levantar nenhuma conclusão, né? Mas me parece que isso está tudo casado, ó. Está aqui o arroz, arruma um CNPJ, muda o contrato social, que você vai ganhar um dinheiro aí com esse governo. É complicado, isso precisa ser investigado, não, deputado? Com toda a certeza, e nós vamos fazer isso, Kelly. O Congresso Nacional, ele é propositivo, sim, mas também ele é um instrumento de fiscalização. Não tenha nenhuma dúvida de que nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, já a partir de segunda-feira, vamos fazer todos os atos necessários para convocar esses agentes públicos para que dê esclarecimentos ao Parlamento brasileiro e, se necessário, podemos até mesmo abrir comissões de inquéritos para investigar. Muito obrigada, deputado Cogo. Quais são as consequências a partir da sua análise do resultado desse primeiro leilão? Consequências para a segunda fase do leilão, porque a gente teve só a primeira fase, e o que a gente pode esperar de agora em diante a partir dessa análise de dados pelo menos estranhos que você trouxe para a gente? No primeiro momento, né, Kelly, até em função da própria decisão de vender, num momento totalmente impróprio, não há desabastecimento, o preço não subiu nem 30%, nem 40%. Eu vou citar dados da Conab, não vou citar meus. Dados da Conab estão disponíveis no site para qualquer um pesquisar. O preço do arroz no varejo, desde antes das enchentes até agora, caiu 1,3%. Dados da Conab, não são meus, tá? E os preços no Brasil acabaram subindo muito menos que no mercado internacional. Vamos entender, acho que é importante para todo mundo que está nos assistindo, entender por que o preço subiu lá fora. Foi o veto da Índia às exportações, determinado em julho do ano passado. A Índia é o maior exportador do mundo de arroz. Isso gerou uma pressão de alta em todos os mercados. A Filipinas agora, essa semana, anunciou também o zeramento da alíquota de importação para balizar o mercado pelo preço internacional. E aqui no Brasil não se chegou a nenhuma uma parte total desse reajuste. De lá para cá, os preços globais subiram em dólar 46%. E no Brasil, desde aquele período, julho do ano passado até agora, os preços subiram 17% ao produtor e 32% no atacado, muito abaixo disso. Não havia motivo de intervenção. O preço já caiu essa semana. Essa última semana, o preço caiu R$4 por saco de 50 quilos ao produtor, mas agora o grande dano virá pela frente, né? Imagina o que está pensando um produtor que vai ouvir no Plano Safra que o governo vai estimular plantio de arroz e feijão, sabendo que esse mesmo governo é um aliado mortal que vai colocar produto no mercado com selo de governo a preço subsidiado e tabelado, a lá anos 1980, a lá pré-história, e colocar isso, deixando ele numa situação completamente delicada. Vai haver queda na área plantada com arroz no Brasil e
com bons motivos para isso. Muito obrigada, Carlos Cogo. Importante a gente também informar nossa audiência que saíram dados da Emater do Rio Grande do Sul mostrando que não foi o arroz o principal impactado pelas enchentes, foi sim a soja. É mais um dado objetivo para mostrar como a política foi na direção contrária das necessidades que a gente vê no estado gaúcho. O Cogo falou há pouco, deputado, sobre plano safra e há uma estimativa de que o governo vai colocar 7 bilhões de reais para fazer essas compras de arroz importado, ao mesmo tempo em que há reclamações de falta de recursos para o plano safra, que é uma das principais linhas de crédito para dar subsídios também à produção agropecuária. O que o senhor tem de novidade sobre a construção do plano safra? A bancada do agro está discutindo isso com o governo? Ali estamos... Inclusive, nós nos reunimos na última terça-feira, lá na Frente Parlamentar Agropecuária, com agentes do governo. Estava lá o Ministério da Agricultura, o MDA e também o Banco Central. Agora, de fato, é isso que você está dizendo. O governo tem sinalizado que não tem dinheiro para financiar o agro brasileiro, que está com limitações, mas tem 7 bilhões de reais para colocar numa compra desnecessária de um arroz que nós não sabemos a sua qualidade e, a partir dessa compra, quanto é que vai custar até chegar na mesa do cidadão brasileiro, né? O vazamento, a limpeza, a logística e tudo mais, né? Vai ficar, de repente, até mais caro do que o arroz brasileiro, que tem uma excelente qualidade. Agora, nós estamos conversando, dialogando com o governo e dizendo o seguinte: olha, o setor agropecuário ele tem feito enormemente esforços para ajudar o Brasil e a sua economia. E, inclusive, é um grande indutor de arrecadação do governo, pagador de impostos. Agora, o governo ele tem que fazer o mínimo necessário, com seguro rural, com equalização de juros para programas como Moderfrota, armazenagem, para custeio de safras, principalmente na agricultura familiar e no médio produtor, e nós estamos vendo exatamente o contrário. O governo contingencia seguro rural. Se tivéssemos os 3 bilhões necessários para a equalização do prêmio de seguro rural, talvez o prejuízo do Estado brasileiro, do produtor brasileiro, não seria tão grande com esses intempéries climáticos que estão acontecendo, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque teríamos seguro e resseguradora. Se nós garantirmos o Pronaf e o Proagro, vamos ter muito seguro para o produtor pequeno, a agricultura familiar. Mas houve um corte aí de quase 30%, né? Quase 3 bilhões de reais. O que nós estamos assistindo? É o governo cortando na carne, pegando o fígado, o rim do produtor rural, para manter outros programas eleitoreiros dele. E nós não concordamos com isso. Nós pensamos no macro, e o macro que vale para nós é o povo brasileiro e é a geração de emprego, renda e a economia girada do nosso país. Realmente há muito a ser feito e a gente conta com vocês no Congresso Nacional. Deputado, falo aqui em nome da audiência que me dá essa oportunidade de trazer esses temas aqui e pedir, claro, para que a investigação que precisa ser feita sobre o resultado do leilão seja feita e pedir também que o Congresso haja no sentido de favorecer um plano safra mais robusto e que chegue aos produtores rurais com uma taxa de juros acessível. Eu quero agradecer a sua presença, deputado Sérgio Souza, que é membro da bancada do agro no Congresso Nacional, do MDB do Paraná. Seja muito bem-vindo, sempre volte mais vezes, deputado. Eu que agradeço, um grande abraço. Estou aqui, falando em Paraná, andando pelo meu estado, agora aqui em Perobal, uma cidade no noroeste do Paraná que tem na sua base também o agro. Muito bem, obrigada, deputado. Obrigada a você, Carlos Cogo. É o sócio-presidente, da Cogo Inteligência Agronegócio, sócio-diretor da Cogo Inteligência Agronegócio. Agradeço pelas informações. Volte sempre, Cogo. A todos vocês, isso é só a ponta do iceberg. Vai aparecer muita coisa nessa história ainda. Acabamos de receber um documento aqui mostrando que essa empresa alterou o capital social 7 dias antes do leilão. Está comigo o documento. O que isso quer dizer, Cogo? A gente não pode deixar essa bola quicando aqui para a nossa audiência. As próximas fases dos leilões podem ser canceladas. O que isso quer dizer na prática, se você já pode antecipar? Vou deixar para o deputado, mas o deputado está aqui à disposição. Temos diversos elementos aqui agora para gerar o cancelamento desse leilão. Bom, tá certo. A gente vai deixar, então, esse assunto para voltar com o Congresso Nacional. Carlos Cogo, obrigada por trazer em primeira mão aqui para a audiência da Jovem Pan os detalhes desse leilão que aconteceu. Obrigada, deputado. Obrigada, Cogo. A gente segue juntos.
A campanha do candidato à Casa Branca, Donald Trump, conseguiu arrecadar cerca de 52 milhões de dólares, ou cerca de 278 milhões de reais. Os doadores contribuíram com essa quantia 24 horas depois dele ter sido considerado culpado por um júri em um caso analisado em Nova York. A gente vai direto aos Estados Unidos entender como o julgamento do candidato Donald Trump vai impactar os rumos das eleições nos Estados Unidos e como isso repercute aqui no agro brasileiro. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Leandro Ruschel. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E a primeira pergunta é: qual o efeito do julgamento, da condenação do Trump nessa situação nas eleições dos Estados Unidos? Bem, aparentemente, pelas primeiras pesquisas que foram divulgadas logo após essa condenação, não houve uma grande mudança no cenário. Houve uma pequena variação negativa num primeiro momento, mas algumas pesquisas já demonstram até uma variação positiva num segundo momento, nas 48 horas posteriores à condenação. A verdade é que o cenário político nos Estados Unidos é tão polarizado ou mais do que o Brasil, e há uma percepção clara entre os apoiadores do ex-presidente que o julgamento foi político, que a condenação foi injusta, ao mesmo tempo que há percepção por parte dos apoiadores do atual presidente Biden, dos membros do Partido Democrata, que foi uma condenação justa e que, de fato, ele não teria condições de ser presidente. E parece que essa é a visão do eleitorado em média, né? Quem está mais à esquerda do espectro político defende a condenação, quem está mais à direita considera uma condenação política. E os independentes, aparentemente, têm um pendor um pouquinho maior para perceber a condenação como política e não como justa, o que acaba até beneficiando o ex-presidente Trump. Qual é o que caso? Nós temos que entender também nos Estados Unidos é que a eleição não é direta, ou seja, não é a maioria dos eleitores americanos que escolhem o presidente, mas sim o colégio eleitoral que é formado pelos estados. E em relação aos estados, o Trump está na frente ainda, mesmo em pesquisas após a condenação, em 9 dos 10 considerados swing states, que são aqueles estados que vão definir as eleições. Então, aparentemente, ele ainda está em vantagem. Bom, essa é uma situação que chama a atenção, inclusive chama a atenção essa arrecadação, de cerca de 277 milhões de reais, com os últimos dados que a gente tem convertido da moeda estrangeira. Isso é uma sinalização do quê? É uma sinalização de indignação, principalmente por parte dos apoiadores, que estão buscando dar apoio, demonstrar apoio ao presidente no que eles consideram uma grande injustiça com Trump. E até mesmo pessoas que nem são tão trumpistas assim, mas pessoas que têm um pendor mais à direita e que estão percebendo esse julgamento e essa condenação com um teor político e não seguindo as leis americanas. E, na verdade, esse número já é bem maior. Parece que esse número já ultrapassou os 100 milhões de dólares. Né? Então, não diminuiu esse ritmo de arrecadação após as primeiras 24 horas. A gente está agora mais próximo das eleições, que acontecem ainda aqui em novembro, mas há muito para ainda se ajeitar. A disputa segue entre Biden e Trump, na sua análise, e o cenário atual ainda é de favoritismo de Donald Trump? Se sim, o que muda se Trump for eleito? Sim, eu acredito que ainda há um cenário de favoritismo. Nós teremos as convenções do Partido Republicano em julho e depois as convenções do Partido Democrata em agosto, que chancelam as candidaturas. E há uma certa especulação aqui nos Estados Unidos sobre a possibilidade de ser modificada, a campanha do Partido Democrata, retirando o Biden da disputa, porque o Biden tem demonstrado uma série de sinais de incapacidade cognitiva até. Nós tivemos agora a comemoração dos 80 anos do dia D lá na Normandia, e mais uma vez o Biden demonstrou sinais de estar meio perdido, de tentar se movimentar sem saber direito onde é que estava. Enfim, há uma preocupação grande do eleitorado americano, até mesmo do eleitorado democrata, sobre de fato qual é o estado de saúde de Joe Biden, que tem uma idade avançada e que parece, muitas vezes, ter dificuldade em coordenar palavras. Outro dia ele foi pego, aparentemente, dormindo durante uma reunião com outro chefe de Estado. Então,
há especulações sobre se o candidato vai ser mesmo o Biden ou se o Partido Democrata vai buscar um outro candidato. Em relação ao efeito disso para o Brasil, eu creio que o Biden seria mais do mesmo, manteria uma política até de apaziguamento, vamos colocar assim, o governo Lula, que tem dado caneladas na política externa americana, tem se alinhado mais a países como China, como Rússia, que estão cada vez mais distantes, né, dos Estados Unidos, enquanto Trump representaria uma mudança de 180 graus. Né? Ele tem uma proximidade muito grande com a direita brasileira e eu creio que ele questionaria mais certas políticas aí do atual governo brasileiro. Antes da gente progredir para os impactos no agro, a partir desse cenário que você coloca, você disse que há ainda a possibilidade de que os democratas busquem um outro candidato a partir dos sinais de senioridade do Biden e que podem tirá-lo da posição de candidato. Qual é o favorito para substituí-lo, se essa situação que você pondera acontecer? Olha, todo mundo indica aí como um potencial substituto o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Tem algumas pessoas que fazem uma aposta na Michelle Obama, mas eu creio que essa seria uma possibilidade menor, né? Ela já deu várias entrevistas dizendo que não gostaria de fazer isso, e mesmo insiders do Partido Democrata dizem que não há uma movimentação nesse sentido. Muito bem. Não tem como saber, né? A gente vai saber mesmo em agosto. Última questão, você fazia uma análise sobre um cenário com Biden, outro com Trump, para o Brasil, tendo um governo de esquerda comandando o Brasil hoje. Aprofundando um pouco mais, olhando para o agro e observando esse eixo entre China, Rússia, que você tem apontado como mais distante dos Estados Unidos, quais são as implicações num governo Biden para o agro brasileiro? Quais são as implicações para o agro num eventual governo Trump? Eu creio que a avaliação aí é um pouco paradoxal, porque se por um lado aumenta as chances de um afastamento comercial entre Brasil e Estados Unidos, o que poderia prejudicar o agro num primeiro momento, eu acho que num segundo momento, uma pressão para que o Brasil siga uma política econômica, uma política em geral mais racional, é positiva não só para o agro, mas para toda a sociedade brasileira, né? Então, eu considero que há esse primeiro risco de um afastamento que pode criar até tarifas para o agro brasileiro, né, dependendo de como as coisas andem. Mas, por outro lado, eu acho que isso, num prazo maior, médio e longo prazo, isso pode ser favorável para o agro e para a economia brasileira em geral. Muito bem. Ruschel, fique conosco, eu volto com você já já. A gente sai dos Estados Unidos e vai para a Europa, porque a Europa iniciou nesta semana as eleições para o Parlamento Europeu. A votação ocorre entre os dias 6 e 9 de junho. A população dos 27 países membros da União Europeia vai escolher os representantes, que ocuparão 720 cadeiras. Em seguida, os parlamentares definem quem serão os representantes das outras duas grandes instituições, a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, e o Conselho Europeu, que representa os países. A atual presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, é a candidata a um novo mandato de 5 anos. Eu volto com o Ruschel para perguntar que tipo de situação a gente pode ter a partir de agora. O agro, Ruschel, está de olho nessas eleições porque a União Europeia, se tiver candidatos mais à direita, pode ter um afrouxamento na agenda verde em algumas regulamentações que bloqueiam ou podem bloquear ainda mais a entrada de produtos agrícolas lá no bloco. Qual é a sua visão para o resultado dessa eleição? Então, o que nós estamos vendo é um movimento favorável à direita, um certo mal-estar no continente já há algum tempo. Nós temos o agro na Bélgica, na Holanda, na própria Alemanha, a França já há bastante tempo, na Itália, com uma postura assim, de indignação em relação a uma legislação que é muito restritiva, que em alguns aspectos até impede, né, que pequenos produtores, especialmente, possam levar a cabo aí a sua atividade. E não é só isso, né? A gente tem problemas de imigração, a gente tem problemas de um conflito militar na Europa. Há uma desconexão da Bélgica, né, de Bruxelas, onde fica aí o centro da União Europeia, o centro administrativo, com os países. Há uma queixa praticamente toda a União Europeia em termos de representação local em relação ao poder central, né?
de não representatividade desses países na União Europeia e a burocratização, digamos assim, da União Europeia, e que é demonstrada por uma política verde muito agressiva, que envolve o aumento do preço de energia, não só para produtores rurais, mas também para pequenos e médios industriais, pequenos e médios comerciantes. Então, a expectativa seria de um crescimento da direita e um questionamento cada vez maior dessas políticas muito restritivas em termos ambientais, o que pode beneficiar o agro não só na União Europeia, no mundo, porque a gente sabe que a União Europeia acaba balizando muito da regulação que é aplicada no resto do planeta. Então, a minha expectativa seria de um crescimento da direita, talvez não para modificar radicalmente a composição. A gente sabe também que o Parlamento Europeu ele é muito simbólico, né? Ele não tem tanto poder, mas é uma sinalização de que os europeus, em geral, estão fartos com essas políticas que acabam limitando o poder de compra dos europeus. Muito bem. Leandro Ruschel, obrigada pela análise das eleições nos Estados Unidos, também na Europa. Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Volte sempre, até a próxima. Agradeço o convite, é sempre um prazer. Até mais. Tchau, tchau. O agro se juntou aos caminhoneiros e membros das comunidades rurais e foi às ruas de Perth, capital da Austrália Ocidental, protestar contra uma medida do governo. A Austrália quer proibir as exportações de ovelhas vivas a partir de maio de 2028 e justificou a medida com as preocupações voltadas ao bem-estar animal. Famílias inteiras participaram do movimento chamado Keep the Sheep, que mantém as ovelhas em uma tradução livre. Há um site com uma petição reunindo assinaturas dos australianos contra a medida. A ideia é conseguir reverter o plano de acabar com os embarques via marítima dos animais. O setor rural argumenta que a medida do governo australiano vai acabar com as economias locais e negócios familiares que vivem da exportação de ovelhas. O protesto agro na Austrália é mais uma das várias manifestações do setor ao redor do mundo. Agricultores e pecuaristas têm se mobilizado contra os excessos das políticas públicas e intervenções que podem acabar com cadeias de produção inteiras. Nos últimos dias, a Europa também voltou a ter tratores nas ruas, com agricultores contra a agenda verde e mobilizados com a eleição do parlamento, onde passam essas regulações que têm impacto no setor. A Europa, inclusive, tem sido palco de massivas manifestações nos últimos meses. Tratores, caminhões e gente na rua são símbolo de um momento importante contra os excessos e arbitrariedades que podem inviabilizar atividades rurais. O povo está indo para as ruas por conta disso. E o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e seus aliados do Partido Nacionalista Hindu conquistaram a vitória nas eleições gerais, mas com uma maioria parlamentar reduzida e uma oposição reforçada. Agora o partido dele, de Modi, terá de contar com os aliados de coligação para alcançar uma maioria no parlamento, de acordo com os dados da Comissão Eleitoral. O agro acompanha o tema de perto, já que a Índia já ultrapassou a população chinesa e vê neste país um mercado potencial importante para os nossos produtos agrícolas. E agora um recado para você. Sem dúvida, o Sphenophoros é uma das pragas mais importantes da cultura da cana. As larvas atacam os rizomas e os colmos, abrindo galerias nas plantas, o que reduz de forma significativa a produtividade e a longevidade do canavial. Conheça agora uma solução nunca antes vista no controle do Sphenophoros do canavial. Zeus é um inseticida da Ihara de eficiência incomparável que maximiza a produtividade da cana-de-açúcar. Com tecnologia inédita, Zeus tem efeito de choque incomparável e longo período de controle, protegendo o seu canavial por mais tempo. Eleve a sua produção de cana a outro patamar com Zeus. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre esse inseticida sem igual. Muito bem, e a empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul revelou nessa semana o tamanho dos prejuízos das enchentes no estado. A soja foi a cultura mais afetada pela catástrofe, com 2,7 milhões de toneladas atingidas. Na cultura, cerca de 15 mil produtores rurais foram afetados. A segunda mais atingida foi a produção de milho para ração animal, seguida do arroz e milho para exportação e feijão. Na pecuária,
A gente tem mais de 1 milhão de aves perdidas, seguido pelos bovinos de corte, suínos e bovinos de leite. No último caso, 2,4 mil vacas foram perdidas, com um total de 9,6 milhões de litros de leite que deixaram de ser coletados. E o agronegócio, mais uma vez, puxou o resultado do PIB do Brasil. É isso mesmo, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto Brasileiro fechou o primeiro trimestre de 2024 com alta de 0,8% em comparação com o trimestre anterior. A agropecuária teve uma alta de 11,3%. O setor de serviços subiu 1,4% e a indústria teve uma queda de 0,1%. Bom, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Agradeço pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.